Você já se sentiu completamente sozinho, mesmo estando cercado de pessoas? Já passou noites em claro, com o coração apertado, sentindo que suas orações não chegam ao céu? Talvez você esteja enfrentando uma situação tão difícil que parece não ter saída, uma dor tão profunda que nem consegue colocar em palavras. Se você está assistindo este vídeo agora, não é por acaso. Deus quer falar com você hoje. Ele conhece cada lágrima que você derramou em segredo, cada batalha que está travando sozinho, cada noite que você se perguntou: por que comigo, Senhor? Hoje vamos mergulhar em uma oração que pode transformar completamente sua realidade espiritual. Mas antes, preciso fazer uma pergunta que pode mudar tudo em sua vida. Quando foi a última vez que você realmente sentiu a presença poderosa de Deus transformando uma situação impossível em sua vida? Quando foi que você experimentou um milagre que só poderia vir das mãos do Altíssimo? Se você não consegue lembrar, ou se faz muito tempo, então este é exatamente o momento que Deus preparou para você. Queridos irmãos e irmãs, você já se perguntou como Jesus conseguiu suportar a maior traição da história da humanidade? Como ele encontrou forças para perdoar aqueles que o abandonaram na hora mais difícil? Como é possível alguém orar, seja feita a tua vontade, quando tudo ao redor desmorona? Mateus 26 nos revela o coração de um Deus que escolheu sofrer por amor. Neste capítulo, vemos Jesus enfrentando a angústia mais profunda no Getsêmani, sendo traído por um beijo, abandonado pelos discípulos e negado por Pedro. Mas aqui está o milagre. Em meio ao sofrimento mais intenso, Jesus nos ensinou como vencer através da entrega total ao Pai. Talvez você esteja passando pelo seu próprio Getsêmani agora. Talvez sinta o peso da traição, do abandono, da injustiça. Talvez esteja clamando como Jesus: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Hoje descobriremos que a mesma força que sustentou Cristo na cruz está disponível para você. A mesma unção que o levantou do túmulo pode transformar sua situação mais desesperadora. Este não é apenas um capítulo bíblico, é um mapa de vitória para quem enfrenta o impossível. É a revelação de que nosso maior sofrimento pode se tornar nossa maior vitória quando entregamos tudo nas mãos do Pai. Nesta oração, você não apenas meditará sobre a paixão de Cristo, mas experimentará o poder transformador que há no nome de Jesus para a sua vida hoje. Em Mateus capítulo 26, versículos 38 e 39, diz: Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Que momento extraordinário e transformador! Aqui vemos a humanidade de Jesus em sua forma mais pura. Ele experimentou angústia, tristeza profunda e a necessidade desesperadora de oração. Mas observe o que acontece. Mesmo na dor mais intensa, Jesus não se revolta contra o Pai, mas se entrega completamente à sua vontade. Esta é a chave para vencer nossos próprios momentos de Getsêmani. Quando aprendemos a dizer: Não seja como eu quero, mas como tu queres, descobrimos que nossa maior fraqueza se torna nossa maior força. Jesus nos ensinou que a verdadeira vitória não vem de evitar o sofrimento, mas de confiar no Pai através dele. Hoje, qualquer que seja seu cálice, você pode experimentar a mesma paz que sustentou Cristo na cruz. Agora vamos orar. Pai amado, nosso Deus eterno, neste momento sagrado, nos prostramos diante do teu trono, não apenas como adoradores, mas como pessoas que reconhecem a profundidade do sacrifício de Jesus Cristo, revelado em Mateus 26. Senhor, este capítulo não é apenas história, é a revelação do teu amor incondicional por cada um de nós. É o mapa da vitória para todos os que enfrentam momentos impossíveis. Pai, começamos meditando na cena de Betânia, onde uma mulher quebrou seu vaso de alabastro mais precioso para ungir Jesus. Senhor, que nós também tenhamos a coragem de quebrar nossos vasos mais preciosos diante de Ti. Quebra nossa autossuficiência, quebra nosso orgulho, quebra tudo que nos impede de nos entregar completamente ao Teu amor.
Que compreendamos que o que outros chamam de desperdício, tu chamas de adoração verdadeira. Jesus, tu sabias que tua hora havia chegado. Mesmo conhecendo cada detalhe do sofrimento que te aguardava, escolheste o caminho da cruz por amor a nós. Senhor, dá-nos essa mesma determinação quando enfrentamos nossos momentos difíceis, que não fujamos das situações que tu permites em nossas vidas, mas que as enfrentemos com fé, sabendo que teus planos são sempre de bem e não de mal. Pai Celestial, meditamos na última ceia, onde Jesus instituiu a Santa Comunhão. Que mistério extraordinário! No momento mais doloroso de sua vida terrena, Jesus pensou em deixar-nos um memorial eterno do seu amor. Senhor, que cada vez que participarmos da ceia do Senhor, lembremos não apenas da tua morte, mas da profundidade do teu amor que te levou a entregar tua vida por nós, Jesus. Tu sabias que Judas te trairia, mas mesmo assim o chamaste de amigo. Senhor, que tipo de amor é esse que ama mesmo conhecendo a traição que está por vir? Pai, ajuda-nos a amar como Jesus amou. Quando formos traídos, abandonados ou magoados, que nossa primeira reação seja o perdão e não a vingança. Que sejamos capazes de chamar de amigo até mesmo aquele que nos feriu. Senhor, quando Jesus disse, "Um de vós me trairá", os discípulos perguntaram, "Sou eu, Senhor?" Pai, que esta pergunta ecoe em nossos corações hoje. Examina-nos, ó Deus, e vê se há em nós algum caminho de traição. Mostra-nos onde estamos falhando contigo, onde nossa fidelidade está sendo testada. Que nunca sejamos como Judas, que trocou o Salvador por 30 moedas de prata. Pai amado, Jesus disse, "Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim." Que palavra profética! Mesmo os mais próximos o abandonariam na hora da provação. Senhor, reconhecemos nossa fragilidade humana. Quantas vezes prometemos fidelidade e depois falhamos? Quantas vezes dizemos como Pedro, "Ainda que todos se escandalizem, eu nunca me escandalizarei." Pai, dá-nos humildade para reconhecer nossa dependência total de Ti. Senhor Jesus, agora entramos no lugar mais sagrado e doloroso de toda a história, o Jardim do Getsemane. Pai, aqui vemos Teu Filho experimentando a angústia mais profunda que um ser humano pode sentir. Minha alma está profundamente triste até a morte. Que palavras carregadas de dor. Jesus, Tu que és Deus, escolheste experimentar a fragilidade humana em sua forma mais intensa, para que pudéssemos ter um sumo sacerdote que se compadece de nossas fraquezas. Pai amado, quantos de nós estamos vivendo nosso próprio Getsemane neste momento? Quantos corações estão profundamente tristes até a morte? Senhor, se Jesus, sendo perfeito, precisou clamar intensamente ao Pai, quanto mais nós. Que nunca sintamos vergonha de nossas lágrimas, de nossa angústia, de nossos momentos de fraqueza. Tu entendes nossa dor, porque Teu Filho a experimentou. Primeiro, Jesus, Tu oraste, "Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice." Que humanidade linda! Tu não eras um robô religioso, mas alguém que sentia profundamente o peso do que estava por vir. Senhor, ensina-nos que é permitido pedir ao Pai para que as situações difíceis passem de nós. Não há pecado em clamar por alívio, em buscar outra saída. A honestidade diante de Deus é o primeiro passo para a verdadeira entrega. Mas, Pai, a frase que muda tudo vem em seguida. "Todavia não seja como eu quero, mas como Tu queres." Aqui está o segredo da vitória cristã, a entrega total à vontade do Pai, mesmo quando não compreendemos, mesmo quando dói, mesmo quando parece impossível. Jesus nos ensinou que a verdadeira liberdade vem da rendição completa aos planos de Deus. Senhor, que lição poderosa sobre a oração. Jesus orou 3 vezes a mesma oração. Não foi falta de fé, mas persistência sagrada. Pai, ensina-nos que algumas orações precisam ser repetidas. Algumas lutas espirituais exigem perseverança. Que nunca desistamos de buscar Tua face, mesmo quando as respostas demoram a vir. A oração persistente não é sinal de incredulidade, mas de dependência total de Ti, Pai Celestial.
Enquanto Jesus agonizava em oração, os discípulos dormiam. Não pudestes vigiar 1 hora comigo? Que pergunta tocante! Quantas vezes, Senhor, tu também nos pergunta isso? Quantas vezes estamos dormindo espiritualmente enquanto situações cruciais acontecem ao nosso redor? Acorda-nos, Senhor, que sejamos vigilantes, que sejamos intercessores, que sejamos aqueles que ficam acordados para orar. Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que compreensão profunda da natureza humana! Pai, quantas vezes nosso coração quer fazer o certo, mas nossa carne nos puxa para o erro? Senhor, fortalece nosso espírito para que domine nossa carne, que caminhemos no poder do Espírito Santo e não nas concupiscências da carne. Senhor, em Getsêmani aprendemos que o suor de sangue de Jesus regou a terra onde pisamos hoje. Cada gota de sangue que caiu ali foi por nós, por nossos pecados, por nossa redenção. Pai, que nunca esqueçamos o preço que foi pago por nossa salvação, que vivamos de forma digna deste sacrifício extraordinário. Pai amado, agora meditamos no momento mais doloroso da traição humana. Judas chegou com uma multidão armada de espadas e porretes, enviada pelos principais sacerdotes e anciãos do povo. Senhor, que contraste brutal! De um lado, Jesus em sua mansidão divina, do outro, uma multidão enfurecida, sedenta de sangue inocente. Mas aqui vemos o coração de Deus. Mesmo sabendo que seria traído, Jesus se entregou voluntariamente. Jesus, o sinal da traição foi um beijo, o símbolo do amor transformado em instrumento de traição. Pai, quantas vezes somos feridos exatamente por aqueles que deveriam nos amar? Quantas vezes o beijo se torna punhal, a proximidade se torna traição? Senhor, ensina-nos a perdoar como Jesus perdoou, chamando Judas de amigo mesmo no momento da traição. Que tipo de amor é esse que não se corrompe, nem mesmo diante da mais cruel decepção? Pai Celestial, Pedro tentou defender Jesus com a espada, cortando a orelha do servo do sumo sacerdote. Que coração zeloso, mas que método errado! Jesus disse: todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Senhor, quantas vezes tentamos defender o reino de Deus com métodos carnais? Quantas vezes nossa carne quer revidar, quer fazer justiça com as próprias mãos? Ensina-nos que tuas batalhas se vencem com oração, jejum e amor, não com violência. Jesus disse: pensas que não posso rogar a meu Pai e ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Pai, que revelação poderosa! Jesus tinha todo o poder do céu à sua disposição, mas escolheu o caminho do sofrimento por amor a nós. Mais de 72.000 anjos estavam prontos para intervir, mas Jesus preferiu beber o cálice amargo para que nós pudéssemos beber o cálice da salvação. Que amor inexplicável! Senhor, Jesus disse: como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Aqui vemos a submissão total de Jesus à palavra do Pai. Mesmo no sofrimento, mesmo na injustiça, Jesus reconhecia que as Escrituras precisavam se cumprir. Pai, dá-nos essa mesma reverência pela Tua palavra, que aceitemos Tua vontade mesmo quando não compreendemos completamente Teus planos. Pai amado, quando Jesus foi preso, todos os discípulos deixando-o fugiram. Que abandono total! Os mesmos que prometeram morrer com ele, o deixaram sozinho na hora mais difícil. Senhor, quantas vezes nós também Te abandonamos quando as situações ficam difíceis? Quantas vezes nossa fidelidade é testada e falhamos? Perdoa-nos, Pai, por nossas covardias, por nossas fugas, por nossos abandonos. Jesus foi levado à casa de Caifás, onde os escribas e anciãos estavam reunidos. Pai, que farsa de julgamento! Procuravam falso testemunho contra Jesus para o matarem, mas nem assim conseguiam concordar em suas mentiras. Senhor, a verdade sempre prevalece, mesmo quando parece que a mentira está vencendo. Jesus permaneceu em silêncio diante das falsas acusações, cumprindo a profecia. Como ovelha foi levado ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o tosquiador, assim não abriu a sua boca. Finalmente,
Quando o sumo sacerdote perguntou se Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, Jesus respondeu: Tu o disseste. E acrescentou: Desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus. Pai, mesmo sendo julgado injustamente, Jesus proclamou sua divindade. Que coragem, que fidelidade à verdade. Ensina-nos a nunca negarmos nossa fé, mesmo quando isso nos custa caro. Pai amado, agora chegamos a uma das cenas mais tocantes e instrutivas de todo o Novo Testamento, a negação de Pedro. Senhor, enquanto Jesus estava sendo julgado no interior da casa do sumo sacerdote, Pedro estava do lado de fora, tentando se aquecer junto ao fogo com os servos. Que imagem poderosa! Pedro queria estar perto de Jesus, mas não perto demais para ser identificado como seu discípulo. Jesus, tu havias avisado: esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro protestou com veemência: ainda que me seja necessário, morrer contigo nunca te negarei. Pai, quantas vezes fazemos promessas semelhantes? Quantas vezes nossa boca declara fidelidade, mas nosso coração ainda não foi testado? Senhor, ensina-nos a humildade de reconhecer nossa fragilidade humana antes que ela seja exposta publicamente. A primeira negação veio quando uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Pedro negou diante de todos: Não sei o que dizes. Pai, como é fácil negar Jesus quando pensamos que ninguém importante está ouvindo. Como é simples esconder nossa fé quando achamos que não há consequências. Senhor, dá-nos coragem para confessar teu nome em toda e qualquer circunstância, seja diante de reis ou de servos. A segunda negação foi ainda mais enfática. Outra criada disse: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E Pedro negou com juramento: Não conheço tal homem. Pai, que escalada de negação, da primeira mentira simples ao juramento falso. Senhor, mostra-nos como o pecado sempre quer crescer, como uma pequena concessão pode levar a grandes quedas. Que sejamos vigilantes nos pequenos compromissos para não cairmos nas grandes traições. A terceira negação foi a mais dolorosa. Os que estavam ali disseram: Verdadeiramente, tu também és um deles, porque a tua fala te denuncia. Então, Pedro começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. Pai, que tristeza! O discípulo que prometeu morrer por Jesus agora o estava amaldiçoando. Senhor, quantas vezes nossa língua trai nossa fé? Quantas vezes usamos palavrões, mentiras ou maledicências para nos misturarmos com o mundo? E imediatamente o galo cantou. Pai, que som deve ter sido aquele para Pedro? Não foi apenas o cantar de um galo, mas a voz da consciência ecoando as palavras proféticas de Jesus. Senhor, tu sempre nos avisas antes das quedas. Sempre há sinais, sempre há oportunidades de volta. Que sejamos sensíveis à tua voz antes que os galos cantem em nossas vidas. Pedro se lembrou da palavra de Jesus e, saindo dali, chorou amargamente. Pai, que diferença entre Pedro e Judas? Ambos traíram Jesus, mas Pedro chorou de arrependimento, enquanto Judas se enforcou de desespero. Senhor, ensina-nos que não importa quão grave seja a nossa queda, sempre há esperança de restauração para aqueles que se arrependem verdadeiramente. As lágrimas de Pedro não foram de autocomiseração, mas de quebrantamento genuíno. Pai Celestial, quantos Pedros existem hoje? Quantas pessoas que amam Jesus, mas que negaram sua fé em momentos de pressão? Senhor, que esta história nos ensine que tua graça é maior que nossas fraquezas. Pedro não apenas foi perdoado, mas depois se tornou o grande apóstolo que pregou no Pentecostes. Senhor, usa nossas quedas para nos ensinar humildade e para nos tornar instrumentos ainda mais poderosos em tuas mãos. Jesus, mesmo sendo traído por Judas e negado por Pedro, mesmo sendo abandonado por todos os discípulos, tu não desististe da humanidade. Pai, que amor é esse que persiste mesmo diante da ingratidão? Que fidelidade é essa que permanece mesmo quando somos infiéis? Senhor, que sejamos como Pedro depois da restauração, humildes, quebrantados, mas totalmente entregues ao teu serviço.
Pai amado, agora chegamos ao amanhecer do dia mais sombrio da história humana. Todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Senhor, que ironia dolorosa! Os líderes religiosos, aqueles que deveriam conhecer as Escrituras e reconhecer o Messias, foram exatamente os que planejaram sua morte. Pai, guarda-nos de toda religiosidade vazia que mata o mover do Espírito Santo. Que nossa religião seja vida, não morte, liberdade, não prisão. Maniataram Jesus e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Senhor, o Criador do universo, sendo amarrado como um criminoso comum. O juiz de toda a terra sendo entregue para ser julgado por homens falíveis. Jesus, tu que podias chamar legiões de anjos, escolheste ser manietado por amor a nós. Que submissão extraordinária à vontade do Pai. Que exemplo de obediência mesmo em meio à injustiça mais cruel. Pai Celestial, é neste momento que vemos o arrependimento tardio de Judas. Quando ele viu que Jesus havia sido condenado, foi tomado de remorso. Quantas vezes o arrependimento chega tarde demais em nossas vidas? Quantas vezes só percebemos a gravidade de nossos atos, quando as consequências já estão seladas? Senhor, dá-nos sensibilidade espiritual para nos arrependermos no tempo certo, antes que seja tarde demais. Judas voltou aos principais sacerdotes e anciãos com as 30 moedas de prata, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Pai, que confissão poderosa! Judas reconheceu publicamente seu pecado e a inocência de Jesus. Mas, tristemente, sua confissão não veio acompanhada de fé na misericórdia divina. Senhor, ensina-nos que confessar o pecado é apenas o primeiro passo. Precisamos também crer no teu perdão e na tua graça restauradora. Os sacerdotes responderam friamente: que nos importa? Isso é contigo. Pai, que crueldade! Eles usaram Judas para seus propósitos malignos e depois o abandonaram com sua culpa. Senhor, assim age o diabo em nossas vidas. Promete prazer, mas entrega dor. Promete satisfação, mas entrega vazio. Promete companhia, mas nos deixa sozinhos com nossas consequências. Guarda-nos de sermos usados pelo inimigo e depois descartados, como Judas foi. Judas atirou as moedas de prata no templo, saiu e foi se enforcar. Pai, que tragédia! O mesmo homem que poderia ter buscado o perdão de Jesus escolheu o desespero eterno. Senhor, quantas pessoas hoje estão no mesmo estado de Judas, carregadas de culpa, remorso e desesperança? Pai, mostra-lhes que em Jesus há perdão para todo pecado, restauração para toda queda, esperança para todo desespero. Os principais sacerdotes tomaram as moedas de prata e disseram: não é lícito metê-las no tesouro sagrado, porque é preço de sangue. Pai, que hipocrisia religiosa! Eles não tiveram escrúpulos para pagar pela traição, mas agora se preocupam com questões cerimoniais. Senhor, guarda-nos de toda religiosidade que se preocupa com rituais externos, mas ignora a justiça, a misericórdia e a fé. Que nossa espiritualidade seja genuína e transformadora. Com o dinheiro compraram o campo do oleiro para sepultar os estrangeiros. E aquele campo se chama até hoje Campo de Sangue. Pai, que memorial sombrio, um lugar que até hoje lembra o preço da traição e da injustiça. Senhor, que nossas vidas não sejam lembradas como campos de sangue, mas como jardins de bênção, como memórias de fidelidade, como testemunhos de tua graça transformadora. Pai amado, contemplando esta cena dolorosa, percebemos que Judas teve todas as oportunidades que Pedro teve. Ambos falharam gravemente com Jesus, mas suas reações foram completamente diferentes. Pedro chorou amargamente e foi restaurado. Judas se desesperou e se destruiu. Senhor, quando falharmos, e sabemos que falharemos, que nossa reação seja como a de Pedro, arrependimento verdadeiro que leva à restauração, não desespero que leva à destruição. Jesus, tu sabes como é ser traído por quem amamos, abandonado por quem confiamos, condenado por quem deveria nos proteger. Por isso podes nos consolar em nossas traições,
nos fortalecer em nossos abandonos, nos sustentar em nossas injustiças. Não há dor humana que tu não compreendas. Não há sofrimento que tu não tenhas experimentado primeiro. Senhor Jesus, ao contemplarmos o final deste capítulo sagrado, nossos corações se enchem de uma mistura de dor e esperança. Vemos Pedro, aquele que declarou amor eterno ao Senhor, negando-te 3 vezes antes mesmo do galo cantar. Quantas vezes, meu Deus, nós também falhamos contigo? Quantas vezes prometemos fidelidade e depois, diante das pressões deste mundo, te negamos com nossas palavras, ações ou omissões? Mas tu, Senhor da misericórdia, conheces a fragilidade do coração humano. Tu sabias que Pedro te negaria, assim como conheces cada uma de nossas fraquezas e falhas. E mesmo assim, não desistes de nós. Tua graça é maior que nossos pecados. Teu amor é mais forte que nossas traições. Pedimos perdão, Jesus, por todas as vezes que te negamos. Perdão por cada momento em que escolhemos o caminho fácil ao invés de te seguir. Perdão por cada vez que nossa fé vacilou diante das dificuldades. Perdão por cada ocasião em que nos envergonhamos de declarar teu nome publicamente. Senhor, assim como Pedro chorou amargamente ao perceber sua falha, nós também derramamos lágrimas de arrependimento diante de ti, mas sabemos que tuas misericórdias se renovam a cada manhã e que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ajuda-nos, Pai Celestial, a sermos fiéis mesmo quando tudo parece perdido. Fortalece nossa fé para que possamos permanecer firmes quando as tempestades da vida se levantarem contra nós. Que nossa fidelidade não dependa das circunstâncias, mas da certeza de quem tu és. Dá-nos coragem para assumirmos nossa identidade cristã em todos os lugares, no trabalho, na escola, na família, entre os amigos. Que nunca tenhamos vergonha de dizer que te pertencemos, que te amamos e que te seguimos. Senhor Jesus, tu que passaste por toda esta agonia por amor a nós, concede-nos a graça de vivermos de forma digna deste grande sacrifício. Que nossa vida seja um testemunho vivo de tua ressurreição e poder transformador. Liberta-nos do medo que nos paralisa e nos faz negar nossa fé. Liberta-nos da preocupação excessiva com a opinião dos outros. Liberta-nos de toda forma de covardia espiritual que nos impede de sermos sal da terra e luz do mundo. Obrigado, Jesus, porque mesmo conhecendo nossas falhas, tu nos amas incondicionalmente. Obrigado porque tua graça é suficiente para nos restaurar completamente. Em teu precioso nome oramos. Amém. Agora vamos encerrar nossa oração com o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos, deixem nos comentários seus pedidos de oração. Estarei intercedendo por cada um de vocês. Me digam, também, o que mais tem pesado em seu coração ultimamente? Que situação em sua vida precisa da intervenção divina? Que relacionamento precisa de cura? Que sonho precisa de direção de Deus? Compartilhem conosco, pois juntos somos mais fortes na oração. Se esta oração tocou seu coração, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Sua inscrição é fundamental para que possamos continuar levando a palavra de Deus a mais pessoas. Cada like, cada compartilhamento é uma forma de propagar o Evangelho. É através do seu apoio que conseguimos manter este trabalho de evangelização. Juntos, estamos construindo um exército de intercessores. Deixe seu like se esta mensagem abençoou sua vida e não esqueça de compartilhar com aqueles que também precisam desta palavra de esperança. Eu quero profetizar sobre a sua vida agora. Deus viu suas lágrimas, Ele ouviu seus clamores e a resposta que você tanto espera está a caminho. Assim como Jesus ressuscitou ao 3º dia, a sua situação também terá um novo tempo. O que parecia perdido será restaurado. O que parecia impossível se tornará testemunho.
Receba esta palavra em fé. O que você aprendeu hoje sobre a paixão de Cristo através de Mateus 26? Como você pode aplicar esta mensagem de fidelidade, perdão e esperança em sua vida diária? Como esta oração pode transformar sua perspectiva sobre as dificuldades que você está enfrentando? Lembre-se, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está trabalhando. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Na tela, aparecerão 2 vídeos poderosos que vão continuar fortalecendo sua fé e sua comunhão com Deus. Não deixe de assistir, pois cada mensagem é uma nova oportunidade de crescimento espiritual. E não percam o vídeo de amanhã. Teremos uma nova palavra que Deus preparou especialmente para transformar sua semana. Que a paz de Cristo permaneça com vocês. Que a graça do Senhor os acompanhe em todos os seus caminhos e que o Espírito Santo os console e os guie em toda verdade. Obrigado por estarem conosco nesta jornada de fé. Continuem orando, continuem crendo, pois o melhor de Deus ainda está por vir em suas vidas. Amém e amém.